Bem, nós estamos de volta. Agora eu chego com uma entrevista muito importante, que numa decisão liminar, a Vara das Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental em Rio Verde, que é aqui no sudoeste goiano, concedeu a um produtor rural do município a suspensão da cobrança do ITBI. E para entender esse caso, então eu estou com o advogado do agronegócio, Heráclito Noé. Heráclito, boa tarde, obrigada por ter vindo. Plena terça de carnaval, nada de feriado, o agro é assim mesmo. O agro não para e a gente não para também, né? Estamos aí na mesma lida. Primeiro vamos falar o que é o ITBI. Bom, o ITBI, né, é um imposto de transmissão de bens imóveis e ele é muito comum em todos os municípios, a cobrança dele, nas transações imobiliárias, quando a gente fala na transferência de bens, né, de patrimônio. Então, por exemplo, na hora que eu vendo um imóvel a alguém, seja um imóvel urbano ou rural, não importa a origem do imóvel, eu estou fazendo uma transmissão daquele patrimônio. Então, o João vendeu para Maria, o imóvel vai mudar a titularidade. Sobre esse ato de mudança de titularidade, em tese, é para ter a cobrança do ITBI, que é esse imposto que é cobrado pelas prefeituras do município onde está aquele imóvel, né? Cada vez que há uma transação, de novo se paga. Houve transferência de propriedade, em tese deve haver o pagamento do ITBI para justificar, que é o fato gerador que a gente chama do imposto, a transferência da propriedade. Transfere a propriedade de João para Maria, recolhe o ITBI e assim sucessivamente. Vai vender, cada venda é uma nova, digamos assim, hipótese de incidência desse tributo. Só que, como alguns tributos, existem exceções, existem situações de não incidência ou de isenção de tributo, né? Onde alguns tributos podem não ser cobrados em determinadas situações. Por exemplo, tem alguns impostos, como ICMS, que ele é comumente pago, mas quando o produto é destinado à exportação, alguma coisa assim, existem incentivos governamentais para que, ou situações outras, que importam não incidência ou isenção do tributo. No caso do ITBI, a gente tem na Constituição Federal um dispositivo que coloca, né, como uma imunidade constitucional de que não haverá incidência do ITBI na integralização de bens imóveis, né, em pessoas jurídicas, em capital social de empresas. Traduzindo, o que é que significa? Eu tenho um imóvel, uma casa ou uma fazenda, e eu vou abrir uma empresa. Então eu vou trazer aquele imóvel que está no meu CPF e vou integralizar, ou seja, vou levar ao patrimônio de uma empresa que eu sou sócio. Porque quando eu vou abrir uma empresa, eu posso fazer um investimento em dinheiro, depositar um valor lá para aquela empresa, digamos assim, movimentar aquela empresa, ou posso trazer imóveis para integralizar esse capital. E aí, como uma maneira de incentivar, né, esse tipo de operação, é permitido que você traga o imóvel para dentro da empresa que você é sócio, né, para integralizar o capital social daquela empresa e nesse caso não haveria a cobrança do ITBI. Então é uma situação de não incidência do imposto, como muitos chamam de isenção ou imunidade tributária. E isso não tinha muitos problemas. Até pouco tempo, pelo texto constitucional, e isso vinha sendo feito, praticado na maioria dos municípios do Brasil. Só que, por uma questão de uma manobra tributária, um determinado contador e advogado de Santa Catarina foi fazer essa operação de integralização e utilizou um expediente que deu margem a um questionamento da prefeitura do local. E esse questionamento subiu para o Tribunal de Justiça, chegou até o STF. E há 1 ano e meio, 2 anos, o STF deu uma decisão, um tema 796, permitindo a cobrança do ITBI sobre a diferença da integralização. E aí o caso trazia uma hipótese que não é a mais comum que nós temos hoje. Lá eles usavam parte do imóvel para integralizar o capital, o que é isento e não tem dúvidas, e parte do valor desse imóvel eles destinaram para uma conta contábil chamada reserva de capital. Então eles pegaram assim, 25% do valor deste imóvel eu vou destinar à integralização do capital da empresa. E os outros 75% é uma conta de reserva de capital, por motivos lá contábeis que eles entenderam. E o STF disse, sobre a parte que não usou para integralizar, sobre esses 3/4 aqui, a título de exemplo,
era 200 mil. E aí usou 50 para integralizar. Sobre os 150 que não foi para integralizar, foi para a reserva de capital, sobre isso incidiria o ITBI. Porque o ITBI é isento no que vai integralizar na empresa. Ou seja, não alterou a lei. Não alterou a lei, mas alterou a interpretação nesse ponto. O que foi que aconteceu? Alguns municípios do Brasil começaram a pegar essa decisão do STF, ler só a ementa, que é o resumo, que permitiu sobre a diferença, e começar a interpretar de forma diferente. O STF disse que pode cobrar sobre a diferença do ITBI. Aí tem município que mantém a isenção total, tem município que diz, não, essa diferença é o seguinte, entre o valor que está lá no imposto de renda e o valor da pauta do município. Tem município que acha que é para cobrar a diferença entre o valor do imposto de renda e o valor, por exemplo, do ITR. Entre o valor do imposto de renda e o valor de mercado. E gerou uma bagunça. Cada município interpretando de uma forma diferente, quando a decisão não diz isso. A decisão é clara. Incide o ITBI sobre a diferença que não foi utilizada para integralizar, que no caso era destinada ao quê? A reserva de capital. Se eu pego o meu imóvel e coloco ele integralmente para integralizar o capital da empresa, não há diferença a ser tributada, né? E está havendo uma confusão em alguns municípios, e outros continuam mantendo a isenção conforme sempre foi, e outros estão querendo alterar, e é baseado nisso que a gente tem que usar estratégias no contrato social ou estratégias judiciais, como foi o caso dessa última decisão em Rio Verde, quem teve que entrar com mandado de segurança para provar que o município estava cobrando de forma equivocada. Olha, aqui nosso tempo na TV está esgotado. Eu quero te convidar para migrar para a nossa plataforma no Sucesso no Campo no YouTube, também aí nas outras redes, como o Instagram, que a gente vai continuar, porque esse assunto não encerra aqui não, viu? Eu vou continuar essa conversa com o Heráclito. Heráclito, e aí, como foi a sequência desse processo? Bom, porque esse processo é recente. Esse processo é recente. O que acontece? Hoje em dia é muito comum, por vários motivos, um deles para a economia tributária, outro para a segurança jurídica, você fazer um planejamento sucessório e patrimonial. E esse planejamento não é obrigatoriamente a constituição de uma holding, mas para o produtor rural, na maioria das vezes, constituir uma holding, constituir uma agropecuária, é uma das formas melhor de fazer esse planejamento. E aí você constitui a agropecuária. Quando você constitui a agropecuária, ela é uma empresa, e você faz uma promessa de que você vai trazer um patrimônio para essa empresa, que pode ser em espécie ou pode ser em imóveis. Geralmente, você faz o quê? Cria agropecuária e vai trazer para a agropecuária os seus imóveis rurais, fazendas e tudo mais. E o que a gente chama de integralizar, ou seja, eu trago um patrimônio que está no meu CPF, vou trazer para a agropecuária que eu sou dono dela, eu sou sócio dela. Quando eu faço esse movimento de trazer do CPF para o CNPJ, houve uma mudança de titularidade, em tese, porque sai de uma pessoa física e vem para uma empresa. Só que a Constituição diz que esse movimento, sendo da própria pessoa, que é o sócio lá, quando eu integralizo aquele patrimônio, eu teria imune e não cobraria o ITBI nesse movimento. E vinha sendo feito. Né? E como eu disse, baseado na decisão do STF, os municípios estão interpretando de forma equivocada e cobrando sobre o ITBI numa operação que não deveria cobrar. Alguns usam a pauta, uns isenta parcialmente. Não, eu isento o valor que você colocou no contrato social, que foi o valor integral que está no seu imposto de renda. Mas a pauta do município, o valor maior sobre a diferença vencido, ou o valor de mercado é diferente. Mas não existe, nem no Código Tributário Nacional, no Código Tributário Municipal, nem na Constituição, esse texto dizendo, ó, cobre ITBI ou não incide sobre a diferença entre o valor de mercado ou o valor de pauta. Isso é uma criação interpretativa que eles estão dando, que foge da regra, né? E aí, porque está havendo, em muitos casos, uma interpretação equivocada da decisão do STF. Se você for ler só a ementa, ela é resumida, de todo julgado, e aí poderia dar essa margem. Mas você tem que analisar o caso e dizer, ó, esse caso se adequa àquele, e o que a gente chama de distinguishment. A gente coloca isso na nossa petição, e foi um dos motivadores do êxito na demanda, é mostrar que esse caso nosso não é o mesmo julgado do STF, não é igual. Do STF ele permitiu a cobrança naquilo que foi destinado à reserva de capital e não a integralizar o imóvel. E aí não é o caso nosso, né, da maioria das outras, não só o nosso, mas de outros colegas que também trabalham com planejamento sucessório. Então é muito bom que o judiciário está tendo essa atenção de ver a diferença e reconhecer a imunidade. Né? Porque existe uma lei, a 9249/95, ela permite o seguinte: eu tenho um imóvel que eu comprei, uma fazenda, por R$500 mil. Essa fazenda hoje vale 2 milhões, a título de exemplo. Quando eu vou integralizar na empresa, essa lei permite o seguinte: eu posso integralizar o imóvel pelo valor histórico, que é aquele valor lá que está no meu imposto de renda, que eu comprei lá há 15 anos,
ou pelo valor de mercado hoje de 2 milhões. É uma opção do contribuinte. Então ele não é obrigado nem a colocar o histórico, nem o mercado. Ele opta. Na maioria das vezes, o que é que você vai optar? Você vai optar pelo valor de mercado, porque você não está vendendo, você está integralizando uma empresa sua, para você não pagar o ganho de capital da valorização do imóvel. Que você só vai pagar quando você for vendê-la na frente. Você não está vendendo, você está investindo na empresa, trazendo para a agropecuária. Então, quase que todos fazem o quê? Pega o valor que está no imposto de renda e coloca aquele imóvel. 500 mil, eu integralizo 500 mil em cotas da minha empresa. E isso vinha sendo feito normalmente. O que a prefeitura faz, você integralizou por 500 mil, o imóvel vale 2 milhões, eu vou cobrar o ITBI na diferença de 1,5 milhão. Não é que ele nega a isenção, mas ele dá uma isenção parcial, só naquilo que está no contrato. Mas quando eu coloco os 500 mil que está no contrato, eu estou colocando 100% do bem, do imóvel. Agora, a base, o valor que eu estou utilizando, se é o histórico de mercado, é uma opção minha, que a lei dá essa opção. Então, naquele momento, eu não destinei nenhum valor para reserva de capital, como foi o caso de Santa Catarina. O que Santa Catarina fez foi o seguinte: ele pegou esse mesmo imóvel, a título de exemplo, que valeria 500 mil, e eu integralizo só 100 mil. E os 400 mil que sobram? Os 400 mil não vai ser utilizado na integralização, ele vai para uma conta contábil chamada reserva de capital. Aí, nesse caso, ele não utilizou o imóvel todo. Né? Aí ele não faz parte daquela legislação. Exatamente. De ele utilizou cerca de 20% para integralizar, o restante ele usou como reserva de capital. Aí realmente haveria uma incidência de ITBI na parte que não foi integralizado. Mas se eu integralizo 100% só que daí imóvel, as pessoas estão pegando... Assim... Ainda mais interpretação, não estão dando a devida atenção. A diferença não é que não dê atenção, né? Porque é uma forma também de você tributar algo que não estava sendo tributado e trazer mais receita ao município. Então, alguns municípios estão fazendo interpretação equivocada. Cada um faz uso conforme lhe convém. O que você tem que procurar é, se você é um produtor rural, está fazendo sua agropecuária e está havendo uma cobrança do ITBI, verificar a legislação do município, verificar se realmente aquela cobrança devida, porque é possível você ter estratégias no contrato social para modificar e evitar essa cobrança, ou acionar judicialmente, como foi o caso de Rio Verde, e impedir que o ITBI seja cobrado numa relação que não deveria ser cobrada. Né? Porque se há uma isenção, ela deve ser aplicada e deve haver realmente a diferenciação para mostrar que não se adequa ao caso lá do STF. E quando há esses episódios, a gente traz as informações aqui no Sucesso no Campo, porque outros advogados ou produtores podem pegar como exemplo, porque às vezes isso pode estar ocorrendo aí pelo país afora. Exato. Então, é uma coisa para não acontecer. Aproveitando a sua fala, isso é um movimento que está ocorrendo aí nos últimos 8, 9 meses. Tem municípios que até 2 meses atrás, como era o caso de Rio Verde, até metade do ano passado, agosto, setembro, não havia essa dúvida. Aí de setembro para cá eles começaram a cobrar algo que no final do ano para cá que não vinha sendo cobrado. A lei não mudou, e como é que eles partem de uma hora para outra? Muda. Eles começaram a mudar o entendimento para arrecadar mais, é simples assim. E no município de Rio Verde ainda tem um agravante, porque a legislação municipal, a maioria dos municípios eles repetem o texto da Constituição, da imunidade que eu falei aqui, no artigo 156, e repetem o Código Tributário Nacional. E o município vai lá e repete quase que o mesmo texto. O de Rio Verde ele foi além. Ele colocou lá a isenção independentemente do valor que constar no contrato social. Ou seja, ele foi mais detalhista. Então, no município de Rio Verde, ele foi mais incisivo. Como é imposto municipal, ele pode, inclusive, trazer outras hipóteses de isenção que não a da Constituição. A Constituição é obrigatória. Mas como o imposto é municipal, ele pode trazer outras hipóteses. Tem município, por exemplo, que tem isenção do ITBI social, imóveis de até tal valor, não cobrar o ITBI por uma questão... Então, assim, pode ir além. O município de Rio Verde foi além disso, independente do valor. Essa lei está em vigor. Agora a prefeitura está querendo revogar a lei, trazer o texto constitucional para deixar novamente essa margem de dúvida que não existia, que lá não tem essa dúvida na legislação. Ou seja, está tendo um movimento do contrário, de alterar a lei para pior para o contribuinte. Mas, enquanto a lei estiver... é importante, então, já para o contribuinte ficar de olho. O contribuinte de vez esteja de olho. Existe um projeto para querer voltar para o texto antigo, que não fazia essa questão do valor. Você sabe de quando que é esse texto que está em vigor hoje? Esse texto está em vigor hoje de 2019, por aí. Entendeu? 2019 para 2020. Então, houve essa alteração, lá em Rio Verde diz, independente do valor. Então, se o valor está no valor do mercado, valor histórico, está lá. Independente do valor, a isenção de ITBI. Então, em Rio Verde, não deve cobrar ITBI na integralização de imóveis rurais ou imóveis urbanos, enfim. Criação de holding, das agropecuárias. Aí pode pegar e falar assim, mas isso aí o produtor está inventando isso.
Não é uma invenção, é algo que está lá, é legal, tem Isso. todas as regras. E não só no ambiente rural, não. Pelo contrário, o planejamento sucessório e patrimonial, ele começou no ambiente urbano. Ele é muito mais comum nos grandes centros, onde os grandes grupos empresariais, quase que a totalidade deles já adotaram esse sistema de holdings, holdings familiares ou que não sejam familiares. Isso na Europa e na América do Norte, nos Estados Unidos, é muito comum. A pessoa já, às vezes, no início de uma vida empresarial, já constitui uma pessoa jurídica, uma holding. Por quê? Você reserva aquele patrimônio para a sua atividade, você traz segurança jurídica para que o patrimônio da sua atividade comercial não se misture com o patrimônio da sua atividade pessoal, do seu patrimônio pessoal, né? Você traz uma diferenciação do que é da atividade empresarial e o que é vida pessoal, melhora digamos assim, a organização financeira e tributária particular dos negócios, e dá uma maior clareza de vida. Isso aqui é particular, isso aqui é do negócio, isso aqui é da minha pessoa física, isso aqui é da minha holding que toca. E também há incentivos de tributários em relação a isso, para incentivar realmente a área econômica, né? Você tem tributos que você paga menos se você tiver uma pessoa jurídica que fosse uma pessoa física. Heráclito, o assunto ele é bem extenso. E se alguém... Acho que foi feito um artigo sobre esse assunto. Isso, tem algum... Né? Tem material sim no site. Até no site da Sucesso no Campo e outros sites foram divulgados também. Lá no Sucesso no Campo nós temos uma coluna, uma aba, que é Jurídico no Campo. Então você pode acessar ali, que tem informação de vários temas. Estou te convidando para entrar lá no nosso portal, sucessonocampo.com.br. E a gente tem que encerrar aqui o nosso bate-papo. Tem outros lugares, redes sociais, que o pessoal possa falar com você, Sim. ter mais informações, tanto operadores do direito quanto... Isso. Inclusive colegas que possam estar enfrentando essa dificuldade em determinados municípios, a gente pode compartilhar experiências e conhecimento, porque isso faz parte do nosso dia a dia. E produtores rurais que tiveram alguma cobrança indevida em alguma situação, podem procurar se informar no portal do Sucesso no Campo. Nós temos o site amaralemelo.com.br, que é o site do nosso escritório. Também tem alguns artigos, algumas orientações a produtores rurais, que é um site e o nosso escritório dedicado ao produtor rural, né? Tem as nossas redes sociais, além do site Amaral e Melo Advogados no Instagram, e Heráclito.advoagro, que é o meu Instagram também. Você pode me encontrar lá nas redes sociais. A gente vai estar lá sempre disposto a esclarecer dúvidas e auxiliar as pessoas. Muito obrigada, viu? A gente volta a falar aí, porque tem mais assuntos para a gente tratar. 12:41, a gente fica por aqui. Um abraço para você e até amanhã.